ao... Eu vou poder editar, então não tem erro. Aí parece aquelas faixinhas coloridas. Você acredita mesmo que para organizar um lindo casamento você precisa de uma equipe super numerosa? Pois é, não é bem assim. E é por isso que agora a nossa série Ressignificando a Sua História virou Ressignificando os Seus Conceitos. A gente vai trabalhar com vocês agora como repensar algumas coisas que a gente acredita que é de um jeito, mas na verdade, para o seu casamento, o melhor é de outro jeito. E para começar essa nova etapa da nossa série, eu convidei duas pessoas muito especiais e que entendem tudo de imagem. David Washing e Alexandre, da 2 em 1 Fotografia. Olá. Oi, meninos. Olá, olá, olá. Oi, Indira, tudo certinho? Prazer enorme estar aqui com vocês nessa série que eu admiro bastante, né? Que eu vejo, Nem sei que eu por vejo que sempre você admira. um trabalho de edição maravilhoso. Bem modesto esse rapaz, só que não. Não, David é maravilhoso, é a simplicidade em pessoa. Smoke weed every day. E por falar em simplicidade, meninas, o nosso tema é exatamente a ideia de que as noivas trazem, de que para elas terem uma boa foto, um bom vídeo e também um bom cerimonial, né, no que me toca, a gente precisaria ter uma equipe numerosa. E aí, mito ou verdade? Então, fazer um casamento já é uma missão muito bacana de ser feita, porque a gente já vê uma coisa única, assim, que é a questão de não poder repetir, de ser um momento ali em tempo real, com tudo acontecendo à flor da pele, cheio de emoção. Porém, a filmagem de casamento ela deixou de ser aquele filme na íntegra, com todos os momentos, e passou a cada vez mais contar uma história com instantes de felicidade, com instantes que para a noiva são significativos. E esses instantes eles são possíveis de ser captados com cada vez menos pessoas na equipe, de realmente buscar uma movimentação muito mais assertiva para entregar um resultado incrível, como nossas noivas eu acho que você chegou no meu ponto. acostumadas a receber. Será que essa precisão, você ser ali cirúrgico na movimentação, não gera um resultado melhor do que ter várias pessoas no altar? Xande, e aí, como é pra fotografia? Eu concordo plenamente. Eu acho que quanto menos, melhor. Porque quanto mais pessoas no casamento, são mais elementos para você tentar evitar. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe de filmagem com 4 pessoas, eu tenho uma equipe de fotografia com 4, uma equipe de assessoria com 3, 4 pessoas, eu tenho mais trabalhadores no altar e no casamento do que convidados, padrinhos e pais. Então fica um pouco complicado. É tipo, pim, 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 aquele monte de gente assim, e você não consegue achar a Justamente. Então eu acho que quanto menos, melhor, porque você consegue ser mais criativo, você não precisa se esquivar tanto no altar ou na entrada da noiva, em qualquer outro instante. Então a gente não tem o terceiro elemento, a não ser, como o David falou também, quando o casamento é muito grande, quando ele é para 400 pessoas, quando ele é para 500 pessoas. Aí a gente acrescenta um novo profissional para poder conseguir clicar mais pessoas, digamos assim. Ou então fotografar... eu acho que a questão do número de convidados ela é decisiva para qualquer uma das nossas equipes, né? Quanto maior a festa... Ou então até mesmo para fotografar a própria decoração do casamento. Ou então, às vezes, a noiva ela se arruma no hotel, o noivo em um hotel, outro hotel completamente diferente do local da cerimônia. Então a gente contrata um terceiro fotógrafo para fotografar a decoração. É porque aí você tem funções diferentes, Isso, na verdade. isso. Não é todos para o mesmo momento, é para criar olhares de momentos completamente diferentes. Isso. É o que eu trago também quando eu venho conversando com as minhas clientes. Eu acho que às vezes a gente tem uma equipe de cerimonial muito grande, além de atrapalhar foto, vídeo, a gente muitas vezes acaba não tendo necessariamente uma função, que eu brinco assim, gente, vê se vocês concordam. Aquela cerimonialista que só tem a função de carregar o véu ou de aplacar a neurose do véu. Vocês não acham que tem uma coisa tipo assim, que tem que ficar o tempo todo carregando o véu? Isso pra vocês gera um impacto? Com certeza. Já aconteceram momentos em que
não ter esse super cuidado gerou cenas inusitadas e muito bonitas para o filme e certamente para a fotografia também. Como, por exemplo, já teve cena da vozinha da noiva ir lá tentar ajeitar e a gente aproveitar esse momento, do vento fazer um movimento diferente no véu e a gente aproveitar também isso, vira cena. Então, assim, o deixar acontecer nesse momento também é muito bacana, porque vai gerar coisas inesperadas e normalmente a gente aproveita de uma forma boa. É um pouco daquilo que a gente falou, é melhor você ser preciso, cirúrgico, ou seja, intervir no momento certo, mas deixar que as coisas aconteçam naturalmente, né? Para vocês, eu acho que o impacto é muito mais proveitoso. E assim, nossa equipe, ela naturalmente sempre foi reduzida, a gente sempre trabalhou com 3 câmeras, mas é como eu disse, se a gente comparar que um casamento é como se fosse a final de um campeonato, você ter 3 câmeras apenas filmando é um pouco, vamos dizer assim. Mas com precisão, com técnica, com sintonia entre a equipe, uma equipe muito bem sintonizada, ela consegue identificar as necessidades do filme. Essa questão da sintonia eu acho que é fundamental, né? A gente ter uma equipe super bem treinada, uma equipe que é muito alinhada e que só no olhar, às vezes a gente não precisa nem do rádio, né? Só no olhar a gente já sabe exatamente o que fazer, aquele momento de intervir, para que a gente também não impacte no trabalho do colega. Então, às vezes, quando você entende o papel do profissional no instante que o padre fala uma palavra e todo mundo já fica atento, agora é um momento tal, quando você é experiente, quando você já está rodado no meio do casamento, você sabe quais são os momentos mais importantes. Então, eu já sei para onde a assessora mais experiente vai, eu sei para onde a equipe de filmagem vai se posicionar e eu também posso me posicionar. Quando não existe esse profissionalismo, aí a coisa... Oh, don't cry, are you? Num casamento de praia, eu explico para as mães não ficarem preocupadas porque o véu voando é uma coisa boa para foto, para o vídeo. Então eu já explico para elas. E num casamento de igreja, eu também tenho a oportunidade de conversar exatamente sobre essa necessidade deles entenderem que a gente só vai arrumar o véu no momento certo. Então, não é a noiva chegou, eu arrumo. A noiva chegou, a música tem que encerrar, o padre vai dar as boas-vindas, retirar o buquê da mão. Enquanto isso, o fotógrafo tá naquele olhar de frente para os noivos. Então, se eu for lá atrás da noiva arrumar o véu, eu vou aparecer em todas as fotos. Então, a gente precisa olhar para a fotografia, entender o posicionamento para depois posicionar o véu. Às vezes, aquela foto do véu aberto é tão no meio da cerimônia que é até melhor a gente se olhar e falar, e aí, vamos lá? A gente abre o véu e vocês fazem aquela foto. Porque aí você tem a foto garantida bonitinha, porque a gente sabe que também tem os ventiladores das igrejas, né? Lá na Conceição da Praia mesmo, ó, aquele ventilador levando o véu. Sim, tem tudo isso. E eu digo mais, você citou as igrejas, é um outro ponto muito interessante que também pode influenciar nessa possibilidade de uma equipe mais enxuta funcionar melhor. Que é quando a igreja ela tem um bom espaço de circulação, a igreja ou o espaço. O tamanho do altar. Quando isso é pensado para se deixar espaços para o fotógrafo e o videomaker ele conseguir circular tranquilamente. Porque por várias vezes, por exemplo, eu já fiz alguns casamentos que literalmente fechavam a área do altar, seja com decoração ou com os padrinhos. Às vezes a noiva tinha uma quantidade imensa de padrinhos e aí o altar ficava super carregado, super cheio. Então meio que assim, já chegou uma situação de ou eu coloco um videomaker para ficar lá antes da cerimônia começar, ou ninguém consegue chegar naquele determinado lugar depois que todo mundo entrasse e a cerimônia de fato tivesse começado. Eu acho que isso tem a ver com o que o Xande falou sobre a experiência também da assessoria, porque a gente que tem que, antes do casamento, verificar se não tem nenhum arranjo atrapalhando. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre comenta, determinado foco de luz que pode atrapalhar, sei lá, o momento do corte do bolo, das fotos, ou um determinado arco de flores que está com um fundo inadequado, porque eu acho que o Xande deve passar muito por isso, né? O arco é lindo de frente, mas o fundo... Terrível. Essa é clássica. Tragédia. Essa é clássica. Essa é clássica. É clássica, eu sempre reclamo, falo com todos os decoradores. E esse é o papel da assessoria também. É controlar. Não consegue controlar tudo. Mas, por exemplo, eu já fotografei casamento onde eu tinha... O altar era muito pequeno, era uma mesinha, e 2 arranjos enormes. Então eu não conseguia fotografar ninguém atrás. Então, ou eu fotografava o casal, o rosto de close, ou eu fotografava a reação das pessoas num close muito próximo. Então eu não conseguia pegar uma foto mais aberta. Xande, você lembra de um casamento?
Você lembra de um casamento que a gente fez lá no Castelo Garcia Dávila, que a gente cortou os arranjinhos que estavam assim um pouco mais no olhar na altura do olhar Tem isso dos, também. dos Vocês convidados, lembram? A decoração era os bambus, só que o bambu caía em frente ao rosto do casal. Então tinha poucos ângulos para fotografar. Então em algum momento, eu não sei qual, Indira passou correndo com a tesoura, parecia um ninja assim. Aquela tesoura rasgando tudo e perfeito. Limpou a área para fotografia e tudo funcionou. Acho que mais do que quantidade, acho que são 2 elementos, né? Um bom treinamento, ou seja, eficiência dessas equipes e essa sintonia, né? Eu acho que essa experiência, esse olhar também para o outro, que você não pode fazer só o seu, você tem que pensar no impacto do seu sobre o trabalho do outro. Mas isso passa, Indira, primordialmente por bom senso, lógico, mas também humildade do profissional. Então, às vezes, eu tenho um cara filmando na minha frente, eu sei que é um ângulo bom para mim, mas eu tô vendo ele ali, então é o momento dele. É o momento que eu tenho que deixar ele finalizar o que ele começou. Então, por exemplo, você cortar aquela decoração, você poderia atingir um pouco a vaidade do decorador que colocou aquilo com muito carinho, com muito zelo. Só que aquilo não estava funcionando. Então, é também um gesto de humildade do decorador entender que aquilo não estava funcionando para que a fotografia funcione. Um casamento é um trabalho de equipe, entendeu? E uma equipe qualificada, pronta e preparada é muito mais interessante do que uma equipe gigante, vaidosa e que não consegue agir para deixar a fotografia e a filmagem mais bonita e mais impactante. Eu acho que a gente já tem a resposta da nossa pergunta, né, gente? As noivas costumam entender que antes do casamento, quando elas estão lá nos preparativos, elas pensam, quanto maior a equipe, melhor. Mas eu acho que quanto melhor a equipe, melhor. Perfeito. Exatamente. A gente entendendo que, na verdade, cada equipe no dia do evento, a da decoração, a da assessoria, a da fotografia, do filme, elas fazem agora, naquele momento, parte de uma equipe maior, uma equipe que está ali para fazer aquele sonho acontecer. Tudo caminha muito bem, as coisas vão acontecer da maneira que tem que ser e o sonho dela vai ser realizado e registrado num filme, num álbum de fotografias, do jeito que ela sempre quis. Ai, meninos, muito obrigada pela participação aqui na nossa série. Foi uma delícia conversar com vocês, como sempre. Vocês, além de pessoas muito queridas que moram no coração da gente, né? São profissionais muito competentes e a gente adora trabalhar exatamente nesse clima de parceria, né, de composição de equipe, de trabalho em equipe mesmo. Muito, muito obrigada por virem aqui participar com a gente. Valeu, Indira. Eu que agradeço o convite, maravilhoso, e que a gente mantenha esse profissionalismo e o menor número de equipe... Supernatural. Não entendi não, a Indira falou o quê? A gente agradece. Não, mas eu ia finalizar do meu jeito, né? Lógico. Eu agradeço demais o convite. E assim, eu sempre penso que... David, eu que agradeço. Uma pessoa... Você editou da minha série. Você embarcou nessa loucura comigo. Se arrependimento matasse, eu iria precisar de outra vida. Mora no meu coração. E deixa eu te dizer, uma pessoa, às vezes um videomaker que conheça a noiva, que entenda a personalidade dela, que saiba o nome dela, que saiba um pouquinho da história dela, que esteja ali não só para apertar um REC numa câmera, mas para participar daquilo tudo, para viver tudo aquilo junto com ela. Ele é capaz de, às vezes, sozinho ou acompanhado de mais um, entregar um resultado mágico. Tudo que ela queria e mais um pouco. É porque o nosso propósito é sonhar junto, né, não, meninos? Sempre, sempre. Beijo! Valeu demais! Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e de comentar. A gente quer muito saber o que vocês pensaram. E esses vídeos estão sendo feitos com todo o apoio de David Washington, um super parceiro que está fazendo uma edição incrível. Espero que vocês tenham gostado.